Pastor Tassos, temos também outra abordagem que nos é trazida, onde os que não creem ou os que têm dificuldade de crer dizem o seguinte: Deus tem um problema que é o problema moral. Dizem o seguinte: ora, se o Deus eterno é o Criador, Ele deveria ter criado uma moral perfeita, procedente dele. Contudo, essas pessoas dizem, a moral, ela é variável, ela varia conforme a época, conforme o lugar, é construída por cada sociedade. Veja, por exemplo, o problema da escravidão, né? Ele é um conceito moral reprovável hoje, mas até bem pouco tempo, dizem eles, era aceitável moralmente, inclusive em sociedades cristãs. E aí o jovem recebe esta abordagem, como é que ele argumenta? O fato de você estar na igreja, né, não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. O que as pessoas fazem com o nome do cristianismo não quer dizer necessariamente o que o cristianismo é. Em debates que eu participo, as pessoas dizem isso: não, mas o cristianismo fez isso. Aí a minha resposta é: você identifica essas atitudes que você está narrando na pessoa e na vida de Jesus Cristo? É interessante que os mais ferozes oponentes que eu tive nos debates, todos diziam assim: não, em Jesus não. Interessante. Então, eles estão julgando o cristianismo pelo desvio da visão de mundo cristã. Você não pode julgar uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Você diz assim: não sei quem em nome de Cristo escravizou. Beleza, mas isso aí, Cristo faria isso? Não, então isso não é cristianismo, meu caro. Isso é um desvio do cristianismo. Fulano que frequenta a igreja tal, fez isso. Sim, meu amigo, mas o pastor está pregando isso? Não, então você não vai julgar a igreja por conta do desvio que o cara está fazendo aí. Então as pessoas julgam pelo desvio, generalizam pelo desvio. Então, o fato de a igreja, sim, aí eu tive outro debate, né, com uma pessoa, aí a pessoa diz assim: não, porque a igreja fez isso, a história da igreja fez isso. Eu disse: amigo, é melhor deixa eu só fazer uma observação aqui, porque se você quiser falar mal da igreja, eu vou falar ainda pior, aí não vai ter debate, vamos ficar nós dois do mesmo lado falando mal da igreja. Porque a igreja foi historicamente, em algum sentido, não apenas má, como perversa. Isso é um fato histórico, em alguns momentos. Mas a igreja, quando fez isso, não fez representando o ensinamento e a vida de Jesus Cristo. Isso foi pelo desvio do ensinamento cristão que a igreja se comportou, eventualmente, em alguns momentos, dessa maneira. Então, a igreja genuína é aquela que defende a palavra de Jesus e a vida de Jesus, que é expressa nas Escrituras. E nós temos ali numa situação em que as Escrituras foram escritas, que nós tínhamos 75% da população de Atenas, de cada 4 pessoas em Atenas, 3 eram escravos. 50% da população de Roma, de cada 4 pessoas, 2 eram escravos em Roma. Nós temos uma afirmação nas Escrituras que é revolucionadora, dizendo assim: não há homem, né, nem mulher, escravo, nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Isso é revolucionador. Então, o cristianismo foi aquele que enalteceu a condição humana. O mundo, do jeito que ficou, não foi a forma como ele foi criado. O mundo foi criado de outra maneira e nós, o ser humano, né, optou por trazer a fonte da moralidade para ele mesmo e tirar de Deus. Então, o homem arca com as consequências de dizer que a moralidade provém dele e não de Deus. A proposta da serpente para o casal foi essa, foi assim: vocês não precisam ser feitos à imagem e semelhança de Deus apenas, vocês podem ser como Deus. Em outras palavras, não basta ser feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser o próprio Deus, você pode ser conhecedor do bem e do mal. A origem do bem e do mal não precisa ser externa a você, pode ser você mesmo. E foi essa proposta que o casal aceitou. Assim, eu vou ser fonte da moralidade. E é essa proposta que ainda hoje destrói muitas pessoas. Quando os jovens escutam essa frase assim: se você deseja, se você quer, vá adiante e faça. Essa proposta é exatamente a mesma que foi feita pela serpente ao casal.
Se você quer fazer, vá adiante e faça que é bom. O bom sai do seu critério, não do critério externo que é Deus. É exatamente a mesma proposta. Então, o fato de haver, eventualmente, passagens que são reprováveis na igreja, não quer dizer que essas passagens sejam decorrentes do cristianismo, se nós não conseguirmos identificar isso na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Há desvios na história da igreja que são desvios que fazem com que sejam exemplificativos de que a igreja em muitos momentos errou. Mas a igreja genuína, né, aquela que se mantém direcionada e fundamentada na palavra do Senhor, essa nunca foi a favor da escravidão. Sempre foi contrária à escravidão. Enalteceu a liberdade do homem. E é essa a igreja genuína do Senhor. Perfeito.